Olá, eu sou a Cíntia Cruz Eu sou o Bruno De Mauro. e hoje a gente tem convidada especial para ciúme das pessoas, para quem vive falando que depois que você conheceu a pessoa, você não quer mais saber da gente. Então assim, trouxe uma pessoa para realmente causar, sabe? Tô tentando lembrar, lacrar, para lacrar de vez esse podcast. Quem tá aqui com a gente hoje pode se apresentar. Oi, Jordana na área. Vim porque eu sou metida mesmo, porque depois que as sinuas e cruas desandou, por quê? Por conta de Bruno, que virou nesse podcast aí, virou a nova paixão de Cíntia, e eu estou aqui invadindo o espaço, metendo no meio das dois para conversar com vocês. Jordana, nada que é em dupla não pode virar homenagem. Quer dizer, não pode virar um trio, gente. Não tem problema. Tem E esse problema trio super nenhum. funciona. E eu tenho que dizer que me preparando para esse episódio, eu até passei perfume, e estou usando perfume aqui a quilômetros de distância, mas eu tinha que sentir que estou cheirando muito bem para falar com vocês duas ao mesmo tempo. É isso. Tá muito certo. A gente ama cheiro, então tá dando para sentir daqui. Gente, para quem não conhece, né, não segue a gente para além aqui do Corajosamente, a Jordana Garcia é jornalista, minha parceira no Nuas e Cruas, que é um projeto que a gente tem, né, uma parceria aí. E Jô, conta um pouquinho o que que é o Nuas e, enfim, por que que o Bruno destruiu esse projeto e tudo isso. O NUS é um projeto maravilhoso, tenho o maior orgulho dele. A gente começou no início da pandemia, a partir de uma conversa, do início de uma amizade entre mim e Cíntia. A gente conversou sobre alguns temas tabu, a gente sempre conversou muito livremente sobre vários assuntos, e aí a gente estava naquela febre das lives, a gente falou, vamos fazer um programa sobre isso, sobre temas tabu? E aí, vários tipos de tabu, né? Desde o dinheiro até fetiches, enfim. A gente começou a falar sobre isso, sobre fazer esse programa, mas vamos fazer de um jeito bem nu e cru? Vamos fazer as lives peladas? E a gente falou, vamos. Imagina, duas loucas unidas, não tinha como dar errado. E aí o NUAS aconteceu despretensiosamente, mas muito amorosamente feito pela gente, e foi um sucesso dentro do nosso universo. Acho que a gente construiu ali muitas conversas relevantes, uma comunidade que abraçou a causa e que apoiou a gente em todo o movimento. Foi muito bonito de ver. A gente fez um retorno agora, depois a gente fez 17 episódios, 4 temporadas, e a gente fez um retorno agora, tipo Friends, e, e foi depois de um tempo, acho que a gente ficou uns 6 meses sem fazer, né? E a gente É. falou sobre mudanças, e a gente viu quanta coisa mudou nas nossas vidas nesse tempo. Eu falo que a pandemia foi quase uma vida inteira dentro de 2 anos, pelo menos para mim. E aí eu pude ver, acho que a gente percebeu, né, Cíntia, quanto também o programa mexeu com a vida das pessoas, como é que a gente, de alguma maneira, as pessoas se tocaram pelo projeto. Então, tenho o maior orgulho dele, assim, acho ele maravilhoso. Tenho que dizer também que participei do NUAS e perdi minha virgindade com vocês duas porque foi a primeira vez que eu fiz uma live e foi a primeira vez que eu fiz uma live pelado. Então foram duas coisas ali ao mesmo tempo. Tá vendo que delícia? Não podia ter começado melhor, né? Concordo. O que eu ia falar que é simbólico é porque o primeiro episódio do Nuas foi para falar sobre corpo, né, Jo? A gente É estreou verdade, o Nuas e Cruz falando sobre corpo, então trazer a Jo aqui hoje, assim, para falar justamente sobre esse tema é muito interessante, muito legal. E eu queria começar com uma pergunta desencadeadora aqui, que é o seguinte: vou pedir para cada um de vocês responderem. Jo, como você descreveria o seu corpo para quem tá ouvindo a gente, quem não pode te ver? Como é que seria essa descrição? Uau, interessante essa pergunta. Eu começo, né? Não é o Bruno, não. Tá bom. Vamos Você. lá. Bom, eu fiz até um conto erótico sobre o meu corpo.
E foi bem interessante de falar sobre isso, assim. Eu me descrevo como uma puta de uma gostosa. Eu tenho, eu tenho 1,56 m, sou pequenininha, com bundão. Eu acho que eu tenho a forma perfeita que me agrada, e eu acho que a gente vai falar mais sobre isso. Acho que é sobre esses processos de aceitação do corpo. Mas eu sou baixinha, com bundão, com pernão, com peitinho, e sou uma delícia. Eu acho que eu sou isso, traduzindo. Maravilhosa. E você, A Bruno? modéstia ficou ali do lado de fora. Qualquer coisa a Ninguém gente falou que chama era pra ela. descrever com modéstia com o corpo. Bruno, sua vez. Tá refletindo. Eu tava tentando roubar enquanto você falava, mas eu fiquei prestando atenção e não fiquei pensando no que eu ia falar. A Cíntia sempre tem isso, né? Eu nunca costumo, mas ela sempre começa fudendo a pessoa do outro lado. Sempre. Essa é o que ela gosta. Só pra deixar registrado aqui com o Jordana no áudio. Quando você fez a pergunta, e Jordana, antes de eu começar a focar na Jordana e tentar roubar aqui e pensar, o que veio na minha cabeça primeiro foi: com o meu corpo eu sinto potência, sinto força, não por ser forte ou alguma coisa assim, mas pelo lado de me possibilita fazer tantas coisas e ser tantas coisas por causa do meu corpo e o que eu posso fazer com ele. Como eu me expresso, como eu acabei de fazer agora com a minha mão, que se você estiver no YouTube você vai ver isso, como ele se comunica, como eu tive momentos em que eu não me senti feliz com o meu corpo, mas como eu também aprendi a aceitar que o meu corpo está mudando conforme o tempo está passando, e isso não está mudando a parte que me mantém ainda, me possibilitando fazer o que eu quero com o meu corpo e com a minha vida, porque o meu corpo me possibilita isso. E sobre a ficha técnica, eu vou começar pelo mais importante, que é muito ressaltado aqui no país onde eu moro, que eu tenho a bunda do brasileiro, ou da brasileira. Então isso é um fator. Eu tenho 1,70, acho que peso 65 quilos. Sou moreno, cabelo preto, barba preta. E é isso. E gosto do meu corpo. Sou apaixonado pelo meu corpo. Sou. E você, Cintia? Eu sou muito bagaceira, né? Eu já fui logo para sacanagem. E o Bruno todo profundo. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que se eu for para uma descrição, a ficha técnica, como o Bruno falou, eu acho que é isso, né? Como uma boa brasileira tem um bundão. Essa live é de bundudos, né? Essa live não, esse podcast é de bundudos. Um podcast abundante. Eu sou considerada alta, tenho 1,73 m. Mas eu acho que mais do que, tenho tanto aqui, o peito, bunda, não sei o quê, eu acho que eu sou um corpo macio de pegar, sabe, as pessoas gostam de me abraçar, de dar beijo, de tal, enfim. Então é isso, eu sou uma mulher muito da macia. É mesmo, eu confirmo. Eu também sou, né, Cíntia? Eu também sou macia. Nossa, a Jo é uma pessoa muito macia. Não tem como ficar perto dela, você quer dar cheiro nela, você quer ficar abraçando ela. Mas eu quis começar com essa pergunta, porque... E aí eu queria que quem estivesse ouvindo a gente também pensasse um pouco sobre isso, porque a gente, normalmente, quando não faz um trabalho de autoconhecimento, quando não olha para o corpo, de fato, como deve ser olhado, a gente traz um peso muito... eu tô gordinho, eu tô magra, porque eu tô um pouco velha, eu tô isso, tô aquilo, minha bunda é caída. A gente traz adjetivos até... Como fala? Pejorativos. Né? A gente traz isso, pejorativos, a gente julga um pouco esse corpo e tal, perdendo, de fato, o foco do que importa realmente, né? Assim, porque... E aí eu trouxe um trecho do Mulheres que Correm com Lobos, tem um capítulo inteiro sobre corpo. É o capítulo 7, chama Corpo Jubiloso. E aí a Clarissa vai falar o seguinte sobre corpo. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito.
A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não os têm aos pares, né? A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria e felicidade? Ele consegue ao seu modo se movimentar ao seu modo? Se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir, é só isso que importa. Uau! Um corpo que importa. Ela vai falar muito sobre isso, assim, né? A gente tem uma mania de qualificar o corpo dentro de padrões e de formatos, e a gente esquece o que mais importa, que é o quanto esse corpo existe e faz a gente funcionar no mundo. Jo, queria que você começasse a falar pra gente como que foi sua relação, assim, com o corpo na infância, na adolescência, um pouco dessa linha do tempo, sabe? Como que isso era olhado pela tua família, depois por você? Nossa, vamos lá, vamos, senta que lá vem história. Muito interessante isso, assim. Esses dias não, há pouco tempo isso veio gritar muito na minha mente, essa retrospectiva, por conta do Tantra, né? Que o Tantra, quando eu entrei no Tantra, que eu descobri a potência do meu corpo. Mas, para começar, eu fui uma criança muito bonita quando pequena, com aquele corpo perfeito, assim. Eu lembro que, não sei se não é da tempo de vocês, mas tinha um shortinho que era uma sensação quando eu sou de 76, eu devia ter, lá para 80, década de 80, tinha um shortinho que puxava aqui do lado, assim, que tinha que era uma sensação, as mulheres todas usavam, era um shortinho que puxava aqui do lado, dava ele era bem curtinho e ainda puxava aqui do lado. E a minha mãe me botou, né, comprou um desse para mim, eu tive uma perna muito bonita, assim, criança, né, devia ter uns 9 anos, e o dono dessa marca parou, me viu na rua, no Rio, parou o carro e falou, eu sou dona dessa marca e tal, ficou lindo na sua filha e tal, elogiando como ela fica bonitinha. Então, assim, sempre tive um corpo bonitinho até, 12 anos. Foi quando eu comecei a engordar. E aí virou um drama a questão do corpo para mim, né? Assim, sou filha única, minha mãe é uma mulher muito bonita, então sempre teve uma pressão para estar bem, estar magra. Até hoje ela tem essa pressão sobre mim. E eu fiquei a adolescência muito, muito encucada com o corpo. E aí foi interessante porque eu descobri outras qualidades em mim para eu poder sobreviver a esse mundo, né, de estética. Então eu desenvolvi aí o meu lado engraçado, a minha eloquência, a minha forma de lidar com as pessoas, enfim, que acho que eu sou essa pessoa forte que eu sou hoje, de certa maneira atraente, porque eu também passei por isso e desenvolvi isso, essas alternativas ao corpo ao longo do tempo. E aí eu passei por tudo, né, gente? Assim, regimes 1000, fiz uma cirurgia bariátrica, né, há 20 anos atrás, e aí foi bem interessante nessa questão da cirurgia bariátrica, mas antes de eu entrar na cirurgia, acho que vale lembrar que eu nunca me olhei no espelho e me achei feia. Eu tinha uma visão, acho que isso até pode ainda ser uma questão, porque assim, eu sempre olhei no espelho e me achei bonita, mesmo quando eu tive 110 quilos, que foi quando eu fiz a cirurgia bariátrica. E isso me prejudicou em vários aspectos, porque eu não conseguia... quando eu via, eu já estava muito acima do peso, porque eu não percebia isso. E aí, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, foi quando eu emagreci mais. Fiquei muito magra, fiquei com 63 quilos. E foi a época que eu me achei mais feia. Eu não conseguia entender aquele corpo em mim, não fazia parte de mim. E aí foi quando eu resolvi voltar um pouco para o peso que eu acho ideal, que para mim é o peso ideal hoje, e assim, não é nem de pesar, é de me olhar no espelho e me achar super bem. E quando eu entrei no Tantra, é que eu comecei a olhar para o meu corpo com menos julgamento, o meu e dos outros, com mais amorosidade,
e descobrir outras coisas além da necessidade de estar num corpo perfeito, porque, para mim, ele é perfeito hoje, né? Ele é saudável, ele é firme, ele, como o Bruno disse, ele me possibilita fazer tudo o que eu quero. E agora eu estou treinando pra caramba com o personal, e eu lembro que ele começou na primeira sessão, falou, para potencializar, você podia ir numa nutricionista. Eu falei, eu não vou. Não vou porque eu não estou fazendo para emagrecer, eu estou fazendo porque eu quero me sentir saudável, quero me sentir bem, quero me sentir com disposição. Não é para emagrecer. Eu olho para o espelho hoje e realmente me vejo super bem. Eu estou muito feliz com o meu corpo. E esse processo não é pelo... O Tantra também traz isso. Quando você olha no espelho, você olha através do espelho, né? Não é só a sua imagem, né? Então, assim, não tem uma foto que eu tire que eu falo assim, não, vamos fazer de novo que eu não estou bem. Né? Assim, eu gosto do que vejo em todos os aspectos. Foi um processo longo, acho que de aceitação, de amorosidade pelo corpo, de respeito pelos meus limites. Eu nunca fiz nada no corpo, nunca fiz uma plástica, nunca fiz, nem botox eu fiz. Eu gosto dele assim, e acho que o corpo conta a história também, né? E eu acho que o meu corpo de hoje é a soma de tudo isso que eu vivi ao longo do tempo. Então, hoje para mim, assim, nunca foi uma questão interna. Eu acho que esse é o grande... Hoje eu reflito sobre isso. Era isso que eu ia costurar aí no que você tá falando, porque me parece que na tua vida sempre teve um conflito do que as pessoas acham que é um corpo legal pra vocês, sua mãe, né, seus pais, enfim, os amigos, né, e o que você achava. E talvez para você, Jo, tântrica do jeito que é desde sempre, né, porque a Jordana descobriu o Tantra faz poucos anos, mas ela sempre foi uma pessoa tântrica, né, uma alma tântrica, né. Esse lance que você fala, o fato de eu me olhar, me achar bonita, também atrapalhou no processo, porque eu não percebi que eu estava engordando a ponto de me fazer mal, de eu não estar mais saudável, sei lá o que exatamente, né, aconteceu no seu processo ali. Mas como a gente passa o tempo inteiro com esse olhar do outro, com o julgamento do outro e esse molde que o outro acha que o nosso corpo tem que caber, né? Exatamente. Hoje eu tenho certeza disso, assim, eu fiz tudo que eu fiz não por mim, mas pelos outros, né? E quando eu tive certeza disso, eu parei de fazer pelos outros e comecei a fazer por mim. E aí fiquei essa gostosa. O mundo que lute. Ai, que maravilha. Isso é um assunto que é foda de pensar, porque acontece a mesma coisa sobre como a gente se veste, né? Que a gente se veste numa grande parte pelos outros e com o tempo você começa a entender que roupas confortáveis ou roupas que você gosta é aquela roupa. Por exemplo, um episódio que a Cíntia brincou ou me zoou que eu me visto com o meu pijama, que todas as roupas pra mim são pijama e vice-versa. E é exatamente porque, assim como o corpo é algo que você precisa entender o que é pro outro e o que é pra você, né? E é um dos poderes, um dos superpowers de começar a ficar mais sábio e envelhecer é o de você olhar pra você mesmo e entender que isso te deixa feliz. É verdade. Ô Bruno, você que é homem, sentia também essa coisa do modelo, do corpo que você tinha que ter, o corpo que você de fato tinha? Ouvindo a Jordana falar sobre como você era e como você se via, e uma coisa que eu vejo também é que eu não me sinto... Eu acho que tiveram poucos momentos na minha vida em que eu me senti feio, mas eu tive um atraso de crescimento. Então eu sempre fui muito mais pequeno, sempre fui baixinho e sempre fui... Cada vez foi ficando mais evidente, assim, sabe? Eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos quando minha mãe identificou que eu parecia ter 2 ou 3 anos, então cada vez essa distância era maior. Então sempre quando eu cresci, eu era visto como muito mais novo e como muito pequeno. E eu tenho hipotiroidismo, demorou muito tempo para eu descobrir isso e começar a tomar um medicamento, que é um medicamento que eu tenho que tomar em jejum todo dia de manhã, praticamente pro resto da minha vida, que é por causa da minha tireoide, como ela é desregulada, e por causa disso eu demorei muito para crescer. Então eu sempre me vi, apesar do meu corpo ter sempre sido magro por um padrão estético, vamos dizer assim, que é aceitável, eu sempre fui
inferior aos outros homens ou aos outros adolescentes, porque eu era muito baixo. E um homem baixo é um homem que a gente é visto na sociedade como alguém menos forte ou menos dominante. E é dominado por outras pessoas que são mais altas e mulheres. Todo mundo era mais alto que eu quando eu estava crescendo. E eu acho que foi com 18 ou 19 anos que eu comecei a crescer mais e a crescer até mais tarde por causa desse atraso. Até eu virar 1,70 m, que foi a minha altura final. Se eu encolher, talvez quando ficar mais velho, eu não sei se eu encolho mesmo ou não. Mas eu tive essa diferença na minha vida também, que foi algo que me fez me sentir triste por muito tempo. Porque como eu era menor, eu era assim mais frágil e mais fraco por ser menor e, por assim dizer, vamos dizer, inferior. Mas eu tive que desenvolver outras habilidades que eram ser comunicativo, ser engraçado, conseguir me encaixar em lugares, e o que me faz muito feliz na minha vida hoje, porque eu tive que desenvolver essas outras habilidades. Pra mim hoje é uma coisa super legal e divertida de ser assim. Mas foi algo que foi preciso pra mim conseguir me encaixar. E aí, em relação ao meu corpo, depois eu cresci e eu sempre tive um problema que é de não engordar. Eu sempre fui muito magro, até fazer 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu vi que o meu corpo começou a mudar. E eu vi muita mudança, assim. Eu vi que eu engordei muito mais rápido do que eu engordava antes. Eu vi a minha pele mudar, a qualidade da minha pele, e eu vi crescer uma barriga de um tamanho, pra mim, que foi algo que me fez ficar preocupado, assim, com a barriga masculina, sabe? De algo começar a crescer. Mas eu acho que quando eu fiz 30 que eu comecei a identificar que eu ser magrelo e a minha pele ser jovem é algo que não era pra sempre, era algo que ia mudar constantemente, sabe? E como homem, eu nunca tinha me preocupado com isso, de ter uma pele que não é lisinha no meu corpo todo. Tem partes que não é lisa e tem partes que é lisinha. E como isso vai mudando, e marcas e estrias que aparecem, e eu nunca mais tomei refrigerante desde que apareceu uma marca, e essas atitudes assim, sabe? Porque é algo Tô rindo aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas assim... Não que eu nunca mais tomei, mas eu tomava todos os dias, mas agora tomo, sei lá, algumas vezes por semana. Mas como... Eu acho que eu já tô indo num ponto diferente do assunto aqui, mas eu acho que é basicamente isso. Era algo que eu me preocupava por causa da minha estatura e de me sentir inferior por ser mais baixo, e de como isso foi mudando com o tempo. Que ainda como 1,70 m, por eu morar na Europa, é uma estatura menor do que as pessoas aqui. Muitas pessoas são muito altas aqui, especialmente quando eu vou para países mais para o norte. E eu não me sinto inferior. Eu me sinto baixinho, comparado a alguém que tem 2 metros. Mas não essa inferioridade mais. A gente aprendeu a escalar cedo, né, Bruno? A vida é isso. Aprendeu a trepar cedo. A escalar. Também a trepar. Essa coisa que a gente tem de como a gente se sente, se a gente se sente menor, mais frágil, mais fraco e tal, também tem uma coisa da construção, né, assim, de como as pessoas julgam a gente na infância, na adolescência. Pra mim é muito gritante a diferença que a sociedade olha para um homem que envelhece e para uma mulher que envelhece. Por exemplo, lá no interior, cresci no interior, tem uma cultura muito machista, né? Então, eles têm um jeito de falar que é assim, fulana, nossa, relaxou. Relaxou quer dizer, engordou, tá mal arrumado, sei lá, sabe? Ela desencanou da coisa da imagem, porque na cidade que eu cresci, assim, você vai na sorveteria, é de salto, arrumar, com o cabelo escovado, todo um look, né? Pra ir dar uma voltinha na rua. Já o homem... que relaxou do jeito que, né, eles não é assim, fulano curte a vida, não sei o que, tá lá bebendo com os amigos e tal, não sei o que. Tem uma outra conotação, um outro viés, que é cruel, né, assim, a gente percebe como, tá velha, de novo, tá relaxada, tá velha, o cabelo branco, não sei o que, o cara tá grisalho, tá charmoso, tá não sei o que, e tudo isso, e como a gente se deixa levar, porque... Até uma das indicações dos filmes que eu coloquei aqui é um pastelão americano, mas acho que vale muito dentro dessa discussão, chama Sexy por Acidente. Ela é gordinha, bate a cabeça e tal, e ela acorda, tipo, sou linda, sou maravilhosa, sou não sei o quê. E ela, tipo, sai... E aí a discussão é como mudar tudo sem mudar nada?
E não é que não mudou nada no corpo dela, mas mudou no jeito que ela se via nas coisas. Então tem uma cena que ela, toda vez que ela vai estar num bar com as amigas, ela vai tentar pedir a bebida, sabe aquele bar cheio? As magrinhas lá na frente conseguindo o drink e ela não conseguindo. E aí quando ela tá, depois do acidente, que ela tá se achando maravilhosa e tal, ela vai, pede a bebida e o cara dá a bebida na hora. Mas não tem muito a ver com o fato dela tá bonita, menos bonita, gordinha, não é isso. É que ela vai de outra maneira, sabe? Ela fala Outra o que ela atitude, quer. né? Ela tá com uma outra atitude. Então eu acho que quando a Jo fala assim, né, eu sou uma baita de uma gostosa, tem a ver com a atitude que a gente tem. Porque a gente tá falando de um padrão de beleza que é imposto, que tem muita gente que tá nesse padrão, mas é minoria. E eu, como terapeuta, que atendo, enfim, todos os perfis, né? Tenho pacientes que estão dentro desse perfil, aí do padrão da beleza e tal, e que se sentem inseguras em diversos outros pontos, justamente porque até certo período da vida delas, ser bonita bastava. Bastava para ser popular, bastava para fazer amigos, bastava. Só que a partir do momento que, sei lá, que a gente vai trabalhar e mostrar que a gente pode o desempenho de outras maneiras, que não só pela imagem, elas estavam, assim, desnudas, né? Assim, sem nada para colocar ali. Então, eu acho muito legal vocês terem essa reflexão de que isso fez com que eu desenvolvesse tal habilidade, comunicação e tal, e enfim, né? Eu li uma matéria uma vez falando exatamente sobre isso, sobre os gostosos e os nerds e os fracos do colégio. Quando crescem, que se você vai buscar ali o que eles se tornaram, normalmente os gostosões que se davam bem e tudo são os perdedores, e os mais fracos são os que estão melhor de carreira, que estão melhor em carreira, que estão mais felizes. Isso acontece, porque eu acho que acho que eu e o Bruno trouxemos exatamente esse ponto. A gente desenvolve outras habilidades e nos tornamos pessoas mais fortes, assim, no sentido muito mais preparadas para um mundo diverso, né? Assim, a gente entende muito cedo de que o mundo não gira em torno da gente mesmo, né? E quando a gente descobre isso, a gente vai fazer parte do mundo muito mais forte, né? Saiu muito cedo dessa bolha de que eu sou o centro do universo, né? Porque adolescente tem isso, acha que é o centro do universo, acha que o mundo gira em volta deles, dos próprios problemas, das próprias dores. E quando você sai muito cedo disso, você fica mais forte mesmo. Mas tem a ver com atitude mesmo. Acho que eu, por exemplo, adoro envelhecer. Envelhecer, para mim, nunca foi uma questão. Eu adoro fazer aniversário, tenho orgulho de falar que tenho 45 anos, fico esperando os 46, nunca bateu a crise dos 30, nunca, assim, sabe? Eu tenho essa coisa, assim, acho. E aí, por isso mesmo, eu nunca fiz nenhuma interferência. Eu queria levantar esses olhinhos aqui um pouquinho, mas aí é muito mais por uma questão de saúde, porque já está começando a tampar minha visão, mas eu gosto das marcas que o tempo deixa. E a questão do padrão, eu acho que tem mudado ao longo do tempo, ou pelo menos a gente tem imposto isso de alguma maneira, a sociedade tem imposto isso. Eu, por exemplo, não compro roupas em lojas que só tem na vitrine ou nas fotos de aplicativo, né, mulheres magras. Não compro. É uma questão de crença. Eu acho que eu preciso ver que uma roupa serve a todos os corpos. Eu sempre faço isso. Eu parei dessa coisa assim. Eu sigo muitas mulheres plus size no Instagram e eu vejo a personalidade delas, é o que mais me atrai, né? E elas são um puta mulherão. Então, acho que de alguma forma a sociedade tem brigado, inclusive na questão do envelhecimento, né, para a mulher, as mulheres, por exemplo, as atrizes que perdem papéis muito antes de homens, porque quando os homens estão maduros, eles estão sexys, né? Eles são bonitões, tem o grisalha, um charme. Quando a mulher chega ali no 40, ela já vira mãe nos papéis, né? Então, elas estão impondo isso também. Ela é coadjuvante, né? Exatamente, exatamente.
Então, acho que a coisa está mudando, que bom. Acho que que o padrão é não ter padrão, sabe? Acho que isso está começando a acontecer. Isso pra mim é algo novo também, de entender pessoas com corpos diferentes. Eu acho que foi nos últimos 4 ou 5 anos, talvez coincidência, quando eu fiz 30 anos, de começar a aprender a olhar pra pessoas com corpos normais, nesse sentido de eu ouvi uma frase uma vez que falava: ou você é magro ou você é feliz, porque você não consegue fazer as duas coisas. E é engraçado de pensar nisso, porque quando a gente é jovem, a gente é magro por padrão. É mais fácil você ser magro do que você ser alguém que tem um peso maior ou que tem marcas no seu corpo. Conforme você vai envelhecendo, seu corpo vai mudando e a gente vai ganhando, mantendo peso por mais tempo e é mais difícil de perder peso e etc. Mas como é isso de a gente não olhava antes por esse lado, como não existia plus size antes para vitrine, e eu acho que para mim foi algo novo também de começar a seguir pessoas que têm esse perfil, porque antes eu só ia seguir a mulher que era magra, ou a mulher que estava nesse padrão que eu via como sexy. Nesses últimos anos, nesse período que eu mencionei, foi quando eu comecei a seguir pessoas porque elas têm atitudes que me interessam, porque elas colocam um conteúdo que era algo que é novo para mim, era algo que eu não refletia antes sobre como é um corpo ser normal, como é você se vestir normal, como é você fazer algo porque você quer, não porque as outras pessoas estão vendo aquilo ou porque você está se sentindo atraído. E eu via de como isso era, como a gente perde tanta experiência por não olhar nisso. A gente tem uma cultura que constrói a ideia de feio e bonito desde sempre. Pode reparar, assim, você vê no shopping, sei lá, um bebê loirinho do olho claro, você fala, que lindo, poderia fazer comercial. Por que você fala isso? Porque você passou a sua infância inteira, ou sei lá, vendo comerciais de bebês loirinhos de olho claro. Ninguém vê uma criança do cabelinho preto, ai que linda, poderia fazer comercial. Porque tem uma construção, desde da mídia até as falas que a gente tem da nossa família, de tudo isso. E eu quero linkar isso com a capacidade ou a incapacidade que a gente tem de sentir prazer com esse corpo que a gente tem. Porque eu acho que esse é o grande reflexo. Então, uma menina que cresceu sendo ensinada ou forçada a não gostar do próprio corpo, como você acha que ela vai sentir quando ela tirar a roupa para transar com alguém? Quando ela estiver com biquíni numa praia, se sentindo desconfortável ali, enrolar na canga e passa um calor porque tem vergonha e tal. Então, essa visão que a gente tem no nosso corpo e essa relação que a gente tem com o nosso corpo no decorrer da nossa vida interfere diretamente no prazer que a gente sente, não só no prazer sexual, eu tô falando, acho que vocês estão entendendo, no prazer sei lá, de estar de alcinha num dia de calor, de estar dançando com a bunda mole mesmo e curtindo pra caramba a dança. E eu acho que a Jo, falando, né, a maneira com que ela vê o corpo dela, eu acho que tem muito a ver com isso, né, Jo? Até trazendo a lógica do Tantra também. Sim, eu acho que eu comecei a viver com mais prazer quando a primeira coisa foi não precisar do julgamento ou da opinião de ninguém. E aí eu estou falando de tudo, né? Eu sim passei por momentos em que eu me escondia na roupa, que eu não tirava a canga, não usava biquíni, só usava maiô. E aí, quando foi para o sexo, também tinha uma limitação, porque tem essa gordura aqui do lado, tem essa barriga, e, enfim, aí não fazia qualquer posição, porque ia expor. As coisas mudaram muito na minha cabeça em relação a isso, a entrega do corpo. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de me cuidar, gosto de estar bem arrumada, eu uso as coisas que estão na moda, se fica bem em mim, eu acho que eu tenho bom senso, então, assim, eu me olho no espelho e falo, putz, assim, não é por uma questão... E aí vou trazer até um ponto, talvez seja crítico aqui, assim, ou controverso. Eu vejo, às vezes, algumas plus size que eu sigo, que é numa ostentação assim, de pôr um shortinho enfiado na bunda e aberto, que não tem problema. Se ela está bem com esse corpo, ok. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem não porque eu não curto, é porque eu olho no espelho e falo, cara, tá ridículo, sabe?
Mas nem quando eu era magra eu tinha coragem. Exatamente, Morria de pois vergonha, exatamente. meu Nem Deus, quando eu estava com bunda de fora. 63 quilos eu fazia isso, entendeu? Então, assim, é uma questão minha. Independente, eu respeito e vejo, admiro a coragem, a vontade de estar, o quanto à vontade a pessoa está. Isso é uma questão. Eu falo por mim. Então, eu tenho um senso estético de como me vestir, de como me comportar, de que roupas que eu gosto de usar que me valorizam de alguma maneira, né? Assim, eu sempre tive esse olhar para valorizar. Mas eu parei de pedir opinião, né? Porque inconscientemente a gente vive pedindo opinião. Ou você faz para agradar o outro. Então, para mim, agora que eu estou solteira e nessa vida de aplicativos, né? É tão interessante isso, porque óbvio que começa ali num papo e que... Ai, mesmo, no papo eu domino, né, gata? Então, assim, não tem muito... Já levou. Já levei. Mas, ao mesmo tempo, quando eu curto alguém e a pessoa não me curte, não tem mais não tem essa coisa do tipo, por que será que ele não me curtiu? Tudo bem, se não me curtir, não estou aqui para agradar todo mundo, entendeu? Então, vai curtir quem estiver curtindo mesmo, e eu quero estar com alguém que me curta, né? Não que eu esteja ali para ser desfilada, enfim. Então, eu acho que essa coisa do não esperar a opinião e nem se importar com o que os outros pensam, para mim mudou a minha vida, assim, no sentido de que eu estou muito mais confortável comigo, né? Em tudo, em sair de camiseta, em botar uma saia que talvez mais curta, de transar mesmo, né? De estar muito à vontade na transa. Quando a gente para de escutar os outros e começa a escutar a si mesmo, quando você está com a cabeça sem julgamento de si própria, né? Faz muito mais sentido e a vida fica muito mais prazerosa, né? Não, e é louco que quando a pessoa não é curtida no aplicativo, ou sei lá, conhece alguém, a pessoa sempre vai levar o motivo para a própria ferida. É porque eu não tenho faculdade. É porque eu tô fora do... é porque eu não sou loira. E, tipo, sei lá, né? A gente não curte as pessoas por tantos motivos. Às vezes a pessoa, nossa, tem tudo que você quer e ainda assim não tá bom. Então... E tudo bem se a pessoa não gostar, se a pessoa gosta de morena e não gosta de loura, se a pessoa gosta de, sei lá, de alta e de gosta de baixo, ok, o mundo é diverso, tem espaço para todo mundo, né? E não dá para sofrer com isso, sabe? Eu acho que... E aí eu vejo mulheres lindas, amigas lindas, deusas, assim, inseguras ainda com o próprio corpo, esperando a aceitação, sabe? Isso dá um desgaste emocional. Isso dá um peso para a vida, né? Ainda bem que eu me livrei disso. E é relativo essa parte do que é bonito, porque quando você falou da loira agora, me fez lembrar do que você trouxe antes do bebê loirinho como sendo bonito. Por exemplo, eu moro num país aqui que as pessoas têm a pele bem clara, como Cíntia. Cíntia é uma branquela, Cíntia é europeia, pele de europeia. E aí aqui, a maioria das pessoas tem a pele clara, não consegue queimar do sol, e tem o cabelo claro. E tem o olho claro também. O olho claro é bem comum aqui. Então, quando eu conheço pessoas aqui, muitas pessoas falam do meu olho castanho, que é lindo e maravilhoso. E no Brasil, a gente vê como lindo e maravilhoso olhos verdes e olhos azuis, o que é algo comum aqui. Quando eu vou para a Polônia, a maioria das pessoas lá... Bem, maioria não. Tem muitas pessoas loiras lá e cabelos, mesmo que preto, mas mais claro. Então lá as pessoas tingem o cabelo de preto escuro. É uma coisa que no Brasil acontece menos, que a gente tinge muito mais de loiro do que preto escuro, porque a gente já tem o cabelo preto escuro. E de como a gente é visto como uma coisa exótica num país que é diferente. Então, é muito relacionado nisso que a gente vê menos como algo mais bonito, porque, por exemplo, aqui é comum as mulheres passarem um creme no corpo para ficar com a pele um pouco mais, tipo, bronzeada, sabe? E isso ainda não é comum no Brasil. Eu já vi vendendo esse produto no Brasil, mas ainda não é muito comum. Porque o Brasil, você consegue queimar a pele no sol. A gente tem esse bronzeado. Talvez sim, a gente tenha que comprar o produto que passa na pele. Caso. Não precisa. Não acho exatamente. não. Ela, dessa pele branca dela é maravilhosa. Não tem que passar produto nenhum. Não vou passar nada. Esse é o sentimento que eu tenho aqui. Quando eu vejo essa pele que eu acho bonita, porque no Brasil é algo que não é comum, e eu acho tão bonito que as pessoas não conseguem entender
que uma pele branquela seja bonito, porque eles não acham bonito, eles acham algo que é feio. E aí quando vem alguém com uma mulata aqui ou um mulato pra cá, ou pessoas que queimam de sol, é alguém completamente exótico, porque é algo que eles não têm, é algo que eles querem ter. Então vai a esse oposto e essa batalha infinita de a grama do vizinho é mais verde. Mas eu acho que é uma questão de calibragem. Mas acho que é uma questão, assim, ó. A minha adolescência inteira, eu sempre falei que eu adorava loiro. Ah, eu gosto de loiro, eu gosto de loiro, eu gosto de loiro e tal, não sei o quê. Depois, mais velha, eu fui também perceber que não é que eu gostava de loiro. É que, por ser daltônica, o loiro é a única cor de cabelo que realmente se diferencia, sabe, na multidão. Então, tipo, porque, né, dentro do meu daltonismo, ruivo, castanho e preto são praticamente iguais. Então, quando eu entrava em algum lugar, assim, sei lá, as pessoas loiras me chamavam mais atenção. Depois que eu fui entendendo isso, eu passei a prestar atenção de uma maneira diferente. Conscientemente fui calibrando esse olhar, sabe? O europeu e tal, ele tem um olhar calibrado de um jeito, porque ele tá acostumado a ver coisas do mesmo jeito, o brasileiro, né? Eu acho que é isso, assim, tipo, o olho castanho ser tão diferente aí e tal. A minha sobrinha, Elisa, ela vai fazer 5 anos agora, e ela é ruiva, o cabelo, né, vermelhinho e tal. Ela é muito linda, só que, por ser ruiva, todos os elogios em relação a ela são em relação ao cabelo. Então, ela tá crescendo, assim, em todos os lugares, gente. Ela é muito linda, né? A Jordana é super maravilhosa, fã, eu sou muito fã. E todos os E lugares aquela que boca? a gente vai, todo mundo fala, ai, que linda, olha esse cabelo, e esse cabelo, esse cabelo, esse cabelo. E a gente não quer que ela cresça achando que o valor dela, que a beleza dela é o cabelo. Então, minha irmã, assim, né, as pessoas ao redor, a gente se esforça muito e fala assim, nossa, como você é simpática, né? Ai, como você é brincalhona, como eu gosto de tal coisa e tal. Porque é muito forte, assim. Nunca ninguém olhou pra ela e falou assim, nossa, os seus olhos são lindos. Que boca bonita você tem. Ela só escuta que o cabelo dela é bonito. Então a gente tenta calibrar também, né? Eu não quero que ela cresça, a gente quer que ela cresça achando que a única coisa que importa é a cor do cabelo dela ou só o cabelo dela e tal, né? Isso é muito importante, eu acho, né, para a criança, porque cria um compromisso em estar com aquilo perfeito, né, em ser aquilo, né? Como é que a gente vai talhando os outros, né, para algumas coisas, assim? Como é que esse julgamento externo vai definindo muito quem a gente é, né? Tem que ser muito cuidadoso nisso, né? Eu queria fazer uma pergunta que é em relação a gente se ver assim e a gente achar que o mundo tá mudando, ou se a gente tá num lugar hoje em dia que a gente acha que o mundo tá mudando porque a gente mudou e por causa disso a gente mudou as pessoas em volta da gente e como, por exemplo, a gente segue pessoas normais ao invés de só seguir pessoas completamente perfeitas, porque tem muita coisa voltada hoje adolescente e muito problema mental e de se encaixar por causa da pressão de redes sociais e de como isso impacta a vida de adolescentes e um crescimento de suicídio entre adolescentes também por causa dessa perfeição de se viver num ambiente em que eles veem essa perfeição o tempo inteiro impactado muito mais do que a gente via quando criança. E se isso, na verdade, a gente só não esteja vendo que também está acontecendo, sabe? Porque hoje a gente se identifica e se aceita, mas um adolescente ainda não está nesse lugar de se aceitar, assim. Mesmo vendo plus size sendo vendido em lojas e isso e aquilo, continua essa parte de vergonha e de não se encaixar naquele ambiente que não é real, né? Eu posso falar uma coisa sobre isso, assim, acho que, óbvio, a gente está falando dentro do universo que a gente vive, né? É isso que eu vejo evolução. Mas eu sei, assim, inclusive uma dica de filme que eu gostaria de dar é Confissões de uma Garota Excluída, que é da Thalita Rebouças, minha amiga, que fala exatamente sobre isso, é um filme bem gostoso, está na Netflix, fala exatamente sobre aceitação, né? A menina feia, que como é que ela conseguiu contornar toda essa história. Thalita é uma especialista em adolescentes, agora está casada com um psicólogo especialista em adolescentes, né? Então eles estão falando muito desse universo, e não é à toa que o filme dela está top 10 em 40 países do mundo.
porque exatamente é uma questão ainda muito forte nos adolescentes. A forma como eles têm pressão das redes sociais, que a gente não tinha, né? A gente tinha o bullying ali dentro da escola, aquele ambiente mais agressivo dentro da escola, mas tudo fica amplificado com as redes sociais, então, né? E é bem interessante esse filme, o livro também é muito bom, porque fala de questões e o que a gente está vendo é isso mesmo, jovens bastante infelizes com a própria imagem e cometendo suicídio, sim, assim, eu tenho visto cada vez mais casos de... E buscando cedo plástica para aparecer os filtros, né, assim, a gente tem até um nome para isso, não vou lembrar agora, mas esse movimento, não só dos adolescentes, mas para ficar com o rosto cada vez mais parecidos com aqueles filtros do Instagram ou com as Kardashian, né? Que é aquele rosto, uma bochecha mais profunda, a boca grande e o olho e tal. E aí, até em cima disso, há uns meses atrás, o Átila, sabe? Não lembro se ele é biólogo, o Átila, né? Que se informou Biólogo a gente e pesquisador. a pandemia inteira. O Átila fez um vídeo mostrando como a nossa imagem muda de acordo com se a gente faz uma selfie, se a gente tira foto com o celular virado, com a câmera não sei o que e tal, como muda, o rosto fica mais largo, fica um pouco menos, fica mais não sei o que e tal, e como a gente fica dependente da imagem que a gente vê na tela do nosso próprio rosto, da imagem assim que a gente de fato está vendo no espelho. Então ele levantou um questionamento muito sobre não acredite exatamente no que você está vendo. A lente que você está usando, ela distorce. E como essa busca por querer estar com esse rosto e tal é muito séria, né? E a Jo traz uma coisa que é muito real. Na nossa adolescência, na nossa infância, a gente tinha TV, né? E os atores, as atrizes e tal, e aquele microcosmo ali que era o colégio. Hoje não, né? Uma adolescente que faz sucesso no Brasil, daqui a pouco ela tem gente que tá seguindo ela, sei lá, do Canadá. É um negócio, assim, que vai muito rápido e é muito assustador. Eu não sei se vocês repararam, ou se vocês acompanharam, eu acompanhei porque me chamou muita atenção. A Kéfera, sabem quem é a Kéfera? Que é uma influência, né? Uhum. Ela tinha ela seguiu um padrão de beleza, cabelo curto, a sobrancelha de uma certa maneira e tal, quando ela começou, e ela foi mudando e num processo também de aceitação, pelo que eu entendi, né? Então, o cabelo cacheado, a sobrancelha mais grossa, e tal, e ela ficou bem diferente, assim. Mas interessante ver esse caminho que ela fez, né? Mas o que você está falando, a questão das lentes, independentemente das lentes, das múltiplas lentes e possibilidades de imagem, no fim das contas, é só uma ampliação da lente ou do olhar do ser humano, porque o ser humano também distorce. A gente viveu isso, né? Assim, eu cresci num mundo sem celular, sem multicâmeras, e várias vezes o olhar do ser humano foi distorcido em relação a mim e o meu em relação ao outro também, né? Então, as lentes só amplificam um olhar que o ser humano naturalmente distorce e tem para o outro, né? Então, nada mudou, continua sendo o humano o problema. E volta ao ponto de você se sentir bonita ou atraente, né? Porque no final é isso que vocês falaram antes, que existem pessoas que vão achar a gente bonito, existem pessoas que vão achar a gente feio, e tá tudo bem, né? Ninguém que acha a gente feio precisa achar a gente bonito e vice-versa. E quanta gente que você não acha bonito, que quando você mostra pro seu amigo, sua amiga, a pessoa acha a pessoa horrorosa, ou quantas pessoas que você acha bonito e depois que você conversa com a pessoa, você não se sente mais atraído por aquela pessoa, e tá tudo bem, né? Tipo, eu acho que o foco maior é sempre nisso de tá tudo bem pessoas serem feias e pessoas serem bonitas. Aqui eu quero fazer uma reflexão sobre essa coisa de achar feio ou não achar feio também. No Mulheres Correm com Lobos, a Clarissa vai falar sobre a ancestralidade. Então, assim, a gente traz os traços do nosso corpo de acordo com
a nossa ancestralidade, que é de quem a gente herdou, né? E aí ela fala um pouco sobre, assim, como as mulheres, quando não se sentem fisicamente parecidas com as mulheres que elas convivem, como aquilo é um incômodo e um problema, porque elas querem se reconhecer fisicamente com aquelas mulheres que elas estão convivendo. Então, por exemplo, sei lá, você vem de uma família onde as mulheres são todas com peitão, com seio grande e tal, e você tem o peito pequenininho. Você se sente fora daquilo, daquele grupo ali, daquelas mulheres. Então, ela levanta um pouco essa discussão de que a mulher que coloca silicone ou que, sei lá, que faz uma lipo e tal, se essa sensação de que o corpo dela tá errado, não começa ali na família, no como ela não se reconhece nas mulheres com que ela convive. Que é uma coisa que a gente também tem que olhar e tem que, sei lá, com a Elisa, por exemplo, a gente cuida muito porque ela tem o cabelo ruivo cacheado. Eu tenho cabelo cacheado, né? A mãe dela tem o cabelo liso, a minha irmã tem o cabelo liso, a tia dela tem o cabelo liso, então ela precisa ter alguém, ela precisa, né, no círculo dela ter alguém que também tenha cabelo cacheado para que ela possa se espelhar ali e tal, enfim. E aí, mais do que isso, né, nessa questão da ancestralidade, a Clarissa conta uma história que eu acho muito fofa e queria contar aqui. A Clarissa é uma mulher gordinha, baixinha, pros padrões, né? E mais quadrada, assim, sem cintura, sabe? Mais quadradinha. E aí, ela foi adotada por uma família americana, muito pequena e tal, e ela vai atrás dessa ancestralidade dela, da descendência, ela é mexicana, os pais são mexicanos, enfim, eu sei que ela acha não é bem uma tribo, mas é um lugar bem pequeno, assim, que a família mora e tal, e as mulheres lá também são gordinhas, baixinhas e mais quadradinhas e tal. E aí ela fica muito feliz, assim, tipo, nossa, sabe, esse corpo aqui é igual de todo mundo, não sei o quê. E essas mulheres dessa tribo aí dela, né, falam que elas são mulheres que cabem mais, que esse corpo delas é um corpo que cabe mais, e é um corpo que tá muito perto da terra, porque elas são mais baixinhas, né, e que para aquela comunidade ali, ter um corpo próximo da terra é importante, porque quanto mais perto da terra, mais fértil você é. E aí tem toda uma reflexão, uma discussão e tal. E ela tem uma amiga que é descendência africana, que é negra, e ela é bem magra e alta. E ela tem o dente separadinho, os dentes da frente são bem separadinhos, sabe? E também ela cresceu se sentindo muito mal com esse corpo magro, alta demais, magra demais, esse dente separado, enfim. E aí ela vai atrás da descendência dela, consegue descobrir de qual tribo ela vem e tal, lá da África, e vai conhecer a tribo. E quando ela chega lá também, as mulheres são magras, altas, com esse raio desse dente separado. E aí, lá elas falam que esse dente separado é uma marca no corpo delas, que é a marca por onde Deus fala. É por esse espaço que a voz de Deus passa. Então ela super, sabe, ter o dentinho lá separado é importante. E a coisa do corpo ser magro e ser mais alto tem uma coisa também de estar mais perto de Deus, poder ouvir o que Deus tem para falar e, por meio do raio do espacinho lá, transmitir isso para a tribo e tal. Então, eu acho muito legal essas histórias, essa reflexão, porque uma mulher que fosse um pouco mais gordinha na tribo da amiga dela africana seria a esquisita, a errada, a não sei o quê. Assim como a mulher magra e alta na tribo mexicana, e aí ela fala que ela, mesmo no padrão do corpo, ela ainda era mais magra que elas. E elas falavam assim, nossa, você não tá se alimentando bem, né? Tem alguma coisa errada com você, tipo, esse corpo aí, desse jeito, não vai. Tá? Então, eu acho muito interessante pensar nisso, assim, né? O quanto a gente se reconhece nos corpos da nossa família e tal. Acho e tem um encontro com a amorosidade aí o tempo todo, né? Acho que, de alguma maneira, se a gente for também buscar a nossa essência e tudo que a gente é, a nossa ancestralidade, a gente vai encontrar um caminho amoroso para definir quem a gente é e que a gente vai perdendo nessa sociedade de imposição de padrão, né? E essa
multiplicidade que é o ser humano é tão maravilhoso, e por isso mesmo eu acho que essa coisa de cada vez mais a questão do padrão deveria ser abolida, né? Porque se você acompanhar a história recente mesmo, né? A cada 10 anos o padrão de beleza muda, o corpo muda, a moda muda, tudo, e a gente fica correndo atrás de ser o que não é, enquanto a gente poderia só simplesmente viver e ser feliz, né? É uma loucura isso. É uma loucura isso. Dentro dos processos terapêuticos, a gente tem a bioenergética, né? Que olha muito para o corpo em terapia, no corpo no processo terapêutico e tal. E acho que é uma coisa que eu tenho olhado bastante, assim, o quanto as coisas que a gente sente, as emoções que a gente tem, as nossas feridas emocionais, elas também estão muito evidenciadas no corpo que a gente tem, como nessa relação que a gente tem com o corpo, e enfim, né? Então acho que tem conteúdo aqui para 25 episódios. A gente só tá dando uma cutucada, uma pincelada aqui. Mas eu acho que essa reflexão que a Clarissa traz e que a Jordana levantou aqui também, né, e o Bruno de alguma maneira, é o quão esse corpo cumpre o que de fato ele tem que cumprir, que é o nosso estar no mundo, com as pessoas que a gente gosta, fazendo as coisas que a gente gosta. Então, assim, esse corpo te possibilita ir lá escalar como ele gosta, pular de paraquedas e tal, possibilita, show. Esse corpo te possibilita dançar, meditar, ir para os jantares que você quer, pôr as roupas que você gosta, possibilita. Então, ele é um corpo que existe, que tá aí, né? Enfim. Vocês querem falar mais alguma coisa ou vamos já para as nossas dicas de livros e filmes? Só para concluir isso que você está falando, eu acho que também, assim, na meditação tântrica, né, a gente fala muito sobre isso, né, seu corpo é seu próprio templo, né? Então, entenda ele como uma grande celebração, uma grande festa, uma grande alegria, e aí você começa a aceitar o corpo com mais amorosidade, a respeitar os seus limites, a extrapolar os seus limites, a ter perto ou ter dentro só aquele que te fortalece energeticamente, só aquilo que te fortalece energeticamente. Então, esse olhar amoroso, né, que a gente tem que ter com a gente mesmo e com o outro, só deixa a nossa convivência com a gente mesmo, os nossos dias mais leves, mais felizes e mais prontos para tudo, assim. A gente tem que parar de julgar mesmo e aceitar o que está disponível, fazer melhor com o que está disponível. É isso. Eu penso muito por esse lado também, de o seu corpo é o seu templo, né? Porque você só tem esse. Você não pode trocar. Você não pode simplesmente, não gosto disso, vou arrancar e colocar outra coisa no lugar. Não é simples assim. E é o respeito que a gente tem que ter com o nosso corpo e o cuidado no que nos faz bem, porque a gente precisa desse corpo, né? Para fazer o que a gente quer, para continuar levando a gente para mais experiências e para conhecer mais pessoas maravilhosas iguais vocês duas que estão aqui. Meu Deus. Meu Deus, coraçãozinho na mão. Por isso que eu gosto tanto da música da Flaira Ferro, o Templo do Tempo, porque o nosso corpo de fato é um templo muito, muito claro e palpável do tempo acontecendo, passando e tudo, né? Como o Bruno falou, minha pele mudando, sei lá, como a gente sente, as cores e tudo isso. Então, que simbólico e que lindo, né? Poder testemunhar isso, não ficar reformando esse templo o tempo inteiro, né? E aí eu trago, a gente estava trocando músicas, eu trago essa Meu Bem da Ava, né, que ela fala exatamente isso. Se eu não sou aquilo que te convém, a gente tem que se enxergar além do que um só corpo, né? A gente é muito mais do que um só corpo, né? Então, minha dica de música. Uau! Este episódio tem dicas de música, além de filmes e livros. Maravilhoso. Posso ir com as minhas dicas de livro aqui? Eu queria indicar, claro, né? O Mulheres Correm com Lobos, capítulo 7, O Corpo Jubiloso, A Carne Selvagem, que tem essas histórias que eu contei aqui.
Eu acho que um clássico é o Mito da Beleza, né? A Naomi Wolf se mostrou uma negacionista, essa pandemia foi uma coisa, enfim, horrorosa, mas esse livro dela é um marco mesmo, fala muito sobre essa relação, o corpo da mulher, o patriarcado, o capitalismo, o quanto essa lógica de padrão de corpo tem raízes muito mais profundas do que só vender vestido, né? É bem interessante. E O Corpo em Terapia, do Alexander Lowen, que conta um pouco da história dele, de como ele foi também concebendo a teoria dele, né? Da análise bioenergética, enfim. Não li, a indicação de um amigo meu, mas fica aqui para nossa lista. Filmes. Trouxe 4 filmes que eu acho que vale. Ainda na linha do Lowen, tem um filme que chama O Corpo em Terapia, que vai contar a história, acho que de 4 pessoas que estão passando por esse processo de reconexão com o corpo, dentro de terapias, acho que da bioenergética, que bem interessante, está na minha lista aqui, não assisti ainda. Um clássico que eu acho é o Pequena Miss Sunshine, acho que fala muito disso, né, assim, Maravilhoso. Dos padrões, tudo isso. Sexy por Acidente, que é esse que eu já citei, e o Preciosa, que eu acho que é um filme também, ela é negra e tem outras coisas aí, né, bem profundo esse também. Essas são minhas dicas. Você tem dicas, Jordana? Então, eu não tinha me preparado para as dicas, mas eu acho que Confissões de uma Garota Excluída, acho que é um filme que eu vi agora, está muito bem produzido, e eu acho que é um filme para a família, porque também as mães têm cobrança muito grande em cima dos filhos, então acho que não só as mães, né, a família tem uma cobrança, eu acho que é um filme para ser visto em família, acho que é muito, muito bom. O Amor é Cego também é um filme bem interessante, que fala sobre a questão do olhar do outro, né, para o corpo. Não sei se vocês já viram esse filme, é com a Gwyneth Paltrow, que é muito bom também. Estou lembrando aqui, mas acho que esses 2 filmes são bem... Me bateram agora de memória, que eu acho que tem bastante a ver com o tema. Pra quem não estava preparado, eu estava preparadíssima. Meu filho, Jordana tá Eu nasci pronta, garota! De Exatamente. filme, Eu nasci mulher. pronta! Eu tenho 2 dicas de filme, ia ter 3, mas a Cintia roubou um dos meus, que é o Sexy por Acidente, que eu acho o nome em inglês muito mais bonitinho, que a tradução direta é Eu Me Sinto Bonita, mas de um jeito delicado, sabe? Não é simplesmente Eu Me Sinto Bonita. Acho que é menos invasivo do que Sexy por Acidente. Eu me sinto bela. Então, esse foi roubado, né? Então não conta. Mas as outras 2 dicas... Vou trazer quem aqui? Vou trazer o diretor Paulo Sorrentino, que é A Grande Beleza e A Juventude. Sério que você vai trazer esse filme, Demauro? Tô chocada, gente. Calma, fala sobre esse filme. A Juventude é sobre corpo, não é só sobre corpo, é sobre mais coisas. E A Grande Beleza também é sobre corpo e é sobre mais coisas. Então, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, por favor, pegue como essa dica inédita de filmes. Se não é o primeiro episódio, sabe o que fazer, vai lá e assiste o filme de novo. Porque esse filme é maravilhoso. Gente, eu não sei por que esse podcast não chama A Grande Beleza. Por que chama Corajoso? Deveria chamar A Grande Beleza. Mas é uma grande beleza mesmo, vocês 2 aqui. Olha só, uma dica também que eu lembrei de uma série da Netflix que chama Poli Alguma Coisa, falando, um documentário sobre o mundo do polidense. Polidense, a dança do poder. É um filme, é uma série, um documentário espetacular que fala sobre como a mulher pode se empoderar do seu corpo e ser livre e quebrar barreiras. Assim, eu recomendo para homens e mulheres, porque fala muito dessa coisa de como a mulher também foi agredida pelo olhar masculino, né, ao longo do tempo. É, assim, muito bom. E eu fiquei com vontade de fazer pole dance. Meu Deus do céu, essa mulher que já tem habilidades 1000 no pole dance, ninguém segura, gente. Aguardem. Você já achou, Jô, onde você vai fazer?
Já tem um aqui em Pinheiros, estou pensando em fazer. Está no meio da pandemia, o seguro está fechado, mas estou pensando em fazer porque eu acho que é. Nossa, eu realmente terminei a série com vontade mesmo de fazer pole dance, assim, achei poderoso, sabe? Poderoso, assim. Que Recomendo. demais. Eu queria deixar uma tarefa para os nossos ouvintes. Está virando muito terapia mesmo, né? Com tarefas. Vamos sim. Eu já participei de alguns grupos terapêuticos, né, com foco corporal e tal, e teve uma atividade, um exercício que nós fizemos que eu achei, nossa, muito do caralho, assim, muito para trazer essa percepção mesmo do nosso corpo e tal. Então, você coloca uma música, de preferência nem muito rápida, nem muito lenta, meio do caminho ali. E você pode apagar a luz, fazendo escuro do jeito que você quiser, sozinho e tal, mas a única regra é que todos os seus movimentos têm que começar pelo quadril. Então, se você quer mexer aqui o braço, o movimento vai ter que se iniciar no quadril para seguir para o braço, e você vai prestando atenção durante a dança no impacto. Então, se eu mexo o quadril para um lado, como isso afeta a coluna, o ombro, se eu quero mexer esse ombro, como o meu quadril reage, é só isso, o exercício. E depois contem pra gente lá no Instagram o que vocês acharam e como foi esse exercício. Desbloqueia coisas, então vão com o coração aberto, porque é muito legal. Eu posso não dar uma tarefa, mas uma dica? Pode. Passem creme no seu corpo todos os dias, sentindo cada parte dele. É uma delícia. Que delícia. Gente, é isso, Jô. Obrigada. Bom demais ter você aqui para falar de um tema que eu sei que você nada de braçada, adora e enfim, acho que é um exemplo aí. Eu sei que ninguém é exemplo para ninguém, né? Cada um na sua jornada, mas eu acho muito inspirador te ver uma mulher como você, com o poder que você tem, falando sobre isso. Então, bom demais, corajosa demais, obrigada. E Demauro, como sempre, lindo, barbudo e sensual. Foi ótimo. Cintia, sou maravilhosa. Beijo, gente. Beijo. Meu corpo tá vibrando aqui. Um beijo. Tchau, tchau.